Estende a sua mão aqui para o Rinaldo. Vamos rezar por ele uma Ave Maria, colocando ele no colo de Nossa Senhora, pedindo que ela passe à frente de todo o seu falar, de todo o seu proceder. Que ela interceda por ele para que o Espírito Santo fale através dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Faz assim comigo, que a cruz sagrada seja minha luz, que não seja o dragão meu guia. Retira-se, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. São Francisco de Assis, em uma das suas orações, dirigidas a Nossa Senhora, assim ele dizia: quando eu digo Ave Maria, cantam os anjos, alegram-se os céus, o mundo sorri e o inferno treme, pois sois vós, Maria, a filha do Deus Todo-Poderoso, a esposa do Espírito Santo e a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos e assim permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos nos sentar com a graça de Deus. Boa noite. É com alegria que eu me faço presente aqui, para que possamos juntos dividir a palavra de Deus. Nós estamos num mês muito importante para a igreja, em especial para nós carismáticos, que é um mês dedicado ao Espírito Santo. E este grupo de oração vem trabalhando nesse mês de maio todas as temáticas em todas as quintas-feiras, buscando exaltar o Espírito Santo de Deus. Então, na quinta-feira passada, ali o Claudemir, ele nos falava sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Hoje nós vamos falar sobre os dons infusos do Espírito Santo. Na próxima quinta-feira nós teremos o irmão ali nos falando sobre dons efusos. E termina na última quinta-feira deste mês de maio com o batismo no Espírito Santo. O tema o Espírito Santo me é um tema bastante caro, é um tema muito rico para mim, pois eu vejo que sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos ter um entendimento claro da pessoa de Jesus Cristo. É pelo Espírito Santo que nós andamos entendendo Jesus Cristo na história da nossa vida. É por meio do Espírito que nós compreendemos a pessoa de Jesus Cristo. E assim nós vamos sendo tomados por esse Espírito e fazendo com que a nossa vida, ela seja uma vida pautada em santidade. Porque os dons infusos, eles são dons infusos e de santificação, né? O desejo de Deus para nós, como diz a carta de Tessalonicenses, de Romanos, é que nós possamos ser santos. A vontade de Deus a nosso respeito é que nós sejamos santos, como o vosso Pai é santo. Que nós possamos entender, não é apenas uma devoção ao Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos convence. Não é eu com este microfone na mão e ninguém que vai estar aqui. É o Espírito Santo que convence você
de que você precisa se converter, se restaurar, porque essas são os 3 principais pilares do Espírito Santo de Deus: convencimento, conversão e restauração. É esses 3 principais pilares, e o Espírito Santo vai fazer de tudo para que nós sejamos convencidos de que sozinho nós nada podemos fazer, de que sozinho nós não damos conta do projeto chamado vida. Sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos, não dá certo. Você vai levar uma vida humana demais, nós vamos verdadeiramente não entender. E eu não sei se sem entender dá certo. Então o Espírito Santo de Deus, ele é imprescindível. Tem coisas em nossa vida que só o Espírito Santo de Deus pode fazer por nós. Ninguém e nada pode fazer, nada e ninguém, só o Espírito Santo de Deus. É assim que disse Jesus aos discípulos, lá em Atos, no capítulo 1, versos 8, ele vai dizer, quando eles estavam indo embora, Jesus falou: onde vocês estão indo, voltem, não saiam daqui de Jerusalém, não se afastem de Jerusalém, pois eu vos enviar o Paráclito. Por que ele disse isso? Porque sem o Espírito nós não vencemos as lutas da nossa vida, e eles teriam muitas lutas a viver ali no começo da igreja cristã. E Jesus Cristo vai dizer para ele: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E todos vocês, Jundiaí também, está escrito lá na Bíblia, todos vocês serão a minha testemunha, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo, com todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. O Espírito Santo de Deus, ele precisa estar conosco, ele precisa fazer parte da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre esse Espírito de Deus, falando dos dons infusos. Os dons infusos do qual nós vamos falar, ele é o contrário dos dons efusos. Os dons infusos, eles são dons sacramentais, eles são dons que é por meio da igreja que nós o recebemos. Todos nós temos estes 7 dons, vocês conhecem os 7 dons. Os 7 dons do Espírito Santo, estes são conhecidos como dons infusos ou de santificação, e são 7. Os dons efusos, eles são 9, vai ser falado a semana que vem. Ou ele é conhecido como dom efusos ou dons carismáticos, que são 9, que são aqueles dons de profecia, que são da efusão do Espírito Santo, por isso que ele chama efuso. Infuso, ele é próprio da igreja para todos nós. Então nós vamos falar sobre estes 7 dons do Espírito Santo. Por que é tão importante a gente falar dos dons? Porque é os dons que precisa estar em nós para serviço da sociedade. É esses dons que precisa estar em nós para que nós possamos viver os nossos relacionamentos humanos. É esses dons que precisa estar vivo em nós, que ele vem trazer a nós um entendimento de igreja para nós. É estes dons que precisa, e nós vamos falar sobre cada um deles, que ele traz para nós um equilíbrio, a maturidade. E nós recebemos esses dons na igreja quando do batismo. Ele é sacramental, esses dons. Então quando o padre nos dá esse batismo, a gente começa a viver esses dons na nossa igreja. São dons infusos. Então nós temos 2 categorias de dons que se dividem: 4 dons e
3 dons. Os primeiros 4 dons são os dons intelectuais, e os 3 outros, que formam 2 grupos, são os dons afetivos. Os dons intelectuais é aquilo que vem do intelecto nosso, é aquilo que está na nossa mente. Então, o que pode estar na nossa mente? A sabedoria é o primeiro, a inteligência ou o entendimento é o segundo, a prudência ou o conselho é o terceiro, e a ciência ou o conhecimento é o quarto. Então nós temos ali a sabedoria, a inteligência, a prudência e a ciência. Esses são os 4 dons que fazem parte do nosso intelecto. Depois nós temos o segundo bloco, formado por 3 outros dons, que são os dons intelecto nos 4 primeiros. Depois nós temos os dons da afetividade, me desculpa. Esses dons da afetividade estão no campo da nossa emoção. Então nós temos o primeiro, que é a fortaleza ou a coragem. O segundo é o temor de Deus, e o terceiro é a piedade. Estes são os 7 dons. Então, para a gente falar aqui do primeiro dom, nós vamos falar do dom da sabedoria. Sabedoria é algo muito sublime no ser humano. Ele é algo superior à inteligência. Ele é algo que se dá dentro de uma capacidade maior. Ele é aquilo que faz nós discernirmos entre uma coisa e outra coisa. A sabedoria não está ligada àquilo que é estudo. A sabedoria, ela pode estar ligada com aquilo que é estudo, mas a sabedoria, ela está dentro de mim, ela discerne. A sabedoria, ela pode coexistir em nós. Eu conheço uma senhora que tem uma sabedoria muito grande, que é a minha intercessora, uma senhora de 85 anos, que há tempo ela intercede, ela não sabe nem ler. E ela é de uma sabedoria muito grande. Quando aquela mulher abre a boca para falar, meu Deus do céu, o que é aquilo? Então a sabedoria, ela não está propriamente ligado àquilo que é cultural, àquilo que é acadêmico. A sabedoria, ela precisa existir em nossa vida, pois é ela que faz nós discernirmos entre aquilo que está errado com aquilo que está certo, entre aquilo que é escuro com aquilo que é claro, entre aquilo que pode com aquilo que não pode. Nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria em nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria para se relacionar com as pessoas, para viver as nossas vidas. Espírito de Deus, derrama a vossa sabedoria em minha vida, porque eu quero fazer de acordo com a vontade de Deus. Eu quero falar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Eu quero agir de acordo com a vontade de Deus. Eu quero saber, entender de acordo com a vontade de Deus. Venha, Espírito Santo, me dê esta sabedoria. Me dê esta sabedoria. São Tiago vai dizer no capítulo 3, versos 17: a sabedoria, porém, que vem de Deus é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. Quando nós temos a sabedoria, nós não buscamos mais as coisas da terra, nós buscamos as coisas do alto, porque é pelas coisas do alto que nós sabemos viver com as coisas da terra. Se nós nos afeiçoarmos às coisas da terra, nós não vamos conseguir enxergar as coisas do alto. Quando nós enxergamos as coisas do alto, nós sabemos viver com as coisas da terra. Nós não temos cobiça, nós não temos ambição, nós não temos aquilo que nos estraga. Nós não temos, porque nós estamos olhando para as coisas do alto. Que nós possamos ter essa verdadeira sabedoria, que nós possamos pedir a Deus que nos faça aqueles que olham para as coisas do alto.
Aí nós temos o segundo dom é a inteligência ou o entendimento. Jesus, em Lucas, capítulo 24, versos 45, vai dizer: Jesus abriu-lhe então o espírito para que compreendesse as Escrituras. Nós precisamos ter um entendimento na inteligência nossa espiritual, um entendimento que ele seja um entendimento do qual ele me faz entender as coisas de Deus. Quando eu pego uma literatura, quando eu pego um texto bíblico, eu consigo entender o que está escrito aqui. Eu tenho uma inteligência para entender. Só que isso não basta. É necessário nós termos e pedirmos essa sabedoria que nos revela na palavra o que está oculto. Sabe aquilo que Jesus quis dizer, mas não é aquilo que está escrito, mas é daquilo que está escrito. É quando salta, é quando aquilo pula para fora da página. Quando nós entendemos aquilo, não nos basta. E quando nós temos a sabedoria, nós sabemos que a inteligência somente não basta, porque está cheio de gente inteligente que não tem a sabedoria. Jesus, ele quer nos dizer que a inteligência precisa existir, mas a sabedoria é o que faz entender. Que nós possamos entender que a nossa relação, ela precisa ser de ordem espiritual. Fé, eu espero. Entendimento, eu possuo. Fé, eu espero. Entendimento, eu possuo. Nós não podemos ficar sem o entendimento. Nós precisamos dessa compreensão em nossa vida. Nós precisamos compreender, nós não podemos ficar esperando os milagres de Deus tão somente. Nós precisamos compreender a sua Escritura, nós precisamos entender a sua palavra, nós precisamos ter sabedoria para saber, para compreender aquilo que Ele está querendo nos dizer em cada momento da nossa vida. Ô Senhor, fala, que o seu servo quer ouvir. Fala, Senhor, fala ao meu coração. Sabe, em Lucas, eu gosto muito daquela passagem de Lucas, sabe, quando ele está já ressuscitado, andando com os discípulos de Emaús, e ali ele parte o pão, e ali um olha para o outro e diz: não te abrasava o coração enquanto ele vos falava? Eles compreenderam, eles entenderam a palavra, e eles viveram ali um grande mistério de sabedoria. Eles entenderam que Jesus havia ressuscitado. O entendimento era o partir do pão, mas qual que era a sabedoria? Ele ressuscitou, ele está vivo. Vocês não entenderam que ele está vivo? É ao partir do pão que eles entenderam o grande mistério. O que vai nos fazer entender o grande mistério é sabedoria. Senão nós vamos ficar na inteligência da vida, nós vamos ficar nas teologias. Não é sobre teologia, lógico que é importante, mas não é sobre isso. É sobre uma sabedoria que revela o Cristo para nós, que muda as nossas vidas, que restaura as nossas forças, que nos dá ânimo, que realinha as nossas esperanças. Sabe, é este o entendimento, é isso que nós precisamos pedir a Deus. Vem, Espírito Santo, me dê essa sabedoria, sabe, me dê esta compreensão, me dê este entendimento nesta noite. Amém. O terceiro dom é o dom da prudência ou do conselho. Provérbios 12:15b vai dizer: o sábio ouve os conselhos. O sábio ouve os conselhos. Nós precisamos saber ouvir os conselhos. Os conselhos dados por Deus por meio da palavra. O conselho dado por um irmão. O conselho que o movimento nos encaminha a viver e fazer. Nós não precisamos mais. Eu estou na Renovação Carismática Católica desde 26 de setembro de 1998, a partir das 14h30 da tarde, era um sábado.
E eu, ao longo desta vida, eu entendi já, nada mais precisa me ser explicado. Eu já entendi. O que eu peço a Deus é que eu continue cumprindo aquilo que eu já entendi. Eu já sei o que é pecado. Eu já sei o que é luz, porque eu sei o que é treva. Eu já sei o que é errado, porque eu sei o que é certo. Eu sei o que é desamor, uma vez que nós sabemos o que é amor. Não precisa mais ser explicado. O que nós precisamos acordar é falar: Senhor, eu quero ouvir os seus conselhos. Eu quero ser prudente a ponto de cumpri-lo. Porque o problema não está mais em saber, o problema está em cumprir. A nós que somos carismáticos antigos, o que nos cabe agora é cumprir, porque tudo já sabemos. Nada mais nos será revelado. O que nós precisamos é cumprir. Eu sei o que agrada a minha esposa. Ninguém precisa me explicar. O psicólogo, o maior psicólogo, não precisa me explicar. Eu sei o que agrada a ela e sei o que desagrada. E sei. Eu estou casado com a Paula há 30 anos, gente. Não é possível um trem desse, né? Mas por que nós não cumprimos? Porque nós nos desatentamos àquilo que é cumprimento dos conselhos que a igreja nos dá, que o sacramento nos pede, que a palavra nos dirige, que Cristo nos fala. Que nós possamos ouvir esses conselhos. Sejam prudentes, que nós possamos ser prudentes. Eu não quero mais, eu não posso mais. Eu preciso entender a cumprir. Não adianta, eu preciso cumprir. Existe só um jeito de fazer a vontade de Deus: cumprir. Não existe outro jeito de fazer a vontade de Deus. E se você e eu estamos tropeçando, nós temos que pedir a Ele que nos dê força. Ô Senhor, coloca força nos meus passos, porque eu tenho claudicado, sabe? Eu tenho tropeçado, eu tenho desviado. É hora de nós entrarmos no quarto, fechar a porta e rezar como gente grande. Que Deus nos ajude a entender os seus conselhos. Que Deus nos ajude a entender os seus conselhos. É isso que muda a vida. Não é o que sabemos, é o que cumprimos. Porque tem muita gente que sabe muito e cumpre pouco. Está na hora de nós cumprirmos. O conselho precisa. Eu estou falando do conselho de Cristo, o conselho dirigido pela sua palavra, o conselho dirigido pelo seu corpo e pelo seu sangue, o conselho dirigido pelos sacramentos, o conselho dirigido pela Santa Igreja. Que nós possamos cumprir os conselhos do nosso Senhor às nossas vidas. Depois, nós vamos falar do quarto dom, da ciência ou do conhecimento, dos dons intelectuais. Colossenses capítulo 1, versos 9b vai dizer: não cessamos de pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual. Que nós possamos saber o verdadeiro sentido da ciência. Nós não estamos aqui para banalizar a ciência, nem menosprezá-la. Nós estamos aqui para acolhê-la, nós estamos aqui para festejá-la, nós estamos aqui para saudá-la, nós estamos aqui para se alegrar com a ciência. Mas o cientista não é maior que o meu Senhor. Ele nada seria se o meu Senhor não deixasse ele ser. Que nós possamos entender o verdadeiro lugar da ciência. A ciência tem um papel fundamental. Nós não podemos negar hoje o quanto a ciência colabora com a longevidade da nossa vida, com tantos e tantos tratamentos. Bendito e louvado seja Deus pelas tecnologias que nós temos hoje, pelo foguete que foi lá na Lua. Vocês sabem que o foguete foi na Lua, né? Pelo avanço que nós temos, como nós moramos melhor hoje. Eu lembro quando eu era moleque, eu ia buscar água no poço de madrugada, lá se eu quisesse tomar banho. Frio danado, eu ia buscar água no poço lá fora. Hoje é só abrir a torneira. E é banheiro dentro do quarto ainda. A tecnologia nos ajudou muito. Hoje o mundo é outro por conta da tecnologia, mas Deus é Deus de tudo. Deus é Deus de tudo, tudo
nada, absolutamente nada está abaixo, está acima do poder de Deus. Tudo está abaixo. Deus é o Deus de tudo. Ele é o Deus de tudo. Ele é o Deus do cientista. Sabe aquele cientista famoso? Deus é o Deus dele. E eu gosto muito quando Jesus, quando ele está no pretório, conversando ali com o imperador romano lá, e ele diz para ele: você não sabe quem é você? Jesus está quieto. Você não sabe que eu tenho poder para te mandar soltar, para te mandar prender, para te dar vida e morte? Ele falou: eu sei, mas você não teria nada se meu pai não tivesse dado. Está lá na palavra, lê lá. Você não teria nada se meu pai não tivesse dado. Eu não seria nada se meu pai não tivesse dado. Nada. Bill Gates é nada sem Deus. Sabe, em Jeremias capítulo 1, Jeremias vai dizer para Deus, vai dizer para Deus: sabe, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. E Deus nos revela algo fantástico em Jeremias capítulo 1, que ele vai dizer assim: Jeremias, deixa eu ver um negócio aqui com você. Antes de você nascer, eu já te conhecia. Antes de você ir no ventre da sua mãe, eu já havia te consagrado para ser profeta das nações. Vai lá e faz o que eu estou falando, Jeremias. Sabe que Deus está falando? Que quem fez você foi Ele. Ele pôs a mão no ventre da tua mãe e constituiu você para vir ao mundo. Se você está sentado nesse banco hoje, é porque Ele foi lá e pôs a mão no ventre de vossa mãe e concedeu a vossa vinda aqui nesse mundo. E falou que você ia morar em Jundiaí. Você acredita nisso, não? É isso aí. Então nós precisamos entender que Deus está acima de tudo. O mundo está perdido porque ele ainda não compreendeu isso, né? A ciência é ótima, mas a ciência tem um lugar abaixo do que é o meu Deus. Ele está sentado no trono, do mais alto do céu. Ele governa tudo de lá de cima. Tudo. Se ele fizer isso, você vai morrer hoje. Você acredita nisso? Tomara que ele não faça, mas que ele pode fazer, ele pode. Tomara que ele não faça. Eu estou pedindo para ele não fazer assim para mim hoje. Você entendeu? Porque se ele fizer assim, eu vou embora. Você também vai, não adianta. Pode ser ir lá com o melhor médico, pode ser no Albert Einstein. Se ele fizer assim, você vai embora. Deus é Deus. Louvado seja Ele por tudo que faz a nós. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja. E aí, nós começamos a entrar nos dons afetivos, que é os 3 últimos. Eu estou falando meio rápido, porque o tempo é curto. Não dá para falar de dons infusos de uma forma tão rápida. A gente poderia aqui fazer vários exemplos, conversar bastante, mas o tempo ele é curto, então a gente faz algo sucinto. Mas a gente vai falar agora de fortaleza, coragem, fortaleza, né? Josué, no capítulo 10, versos 25a, vai dizer assim: não temais nem tremais, tende coragem e sede forte. Nós precisamos entender que nós precisamos viver em meio a este mundo, e este mundo nos exige que tenhamos coragem, que sejamos fortes. Sabe, o Senhor vai dizer para nós: no mundo haverás de ter muita aflição, mas coragem, eu venci o mundo. O Senhor já está falando para nós de uma forma antecipada: você vai sofrer, você vai chorar, mas o choro dura a noite inteira e a alegria vem ao amanhecer. Coragem, eu venci o mundo. Coragem, vai dar certo. Coragem, você vai passar por cima disso. Coragem, sabe? Coragem, ânimo, coragem. Sabe, nós precisamos ter uma alegria em Deus, que não é uma alegria que advém daquilo que adquirimos em nossa vida. Nós precisamos ter uma alegria porque nós somos de Deus, e nós vamos vencer, e vai dar certo. Mas eu não posso viver as alegrias somente quando tudo está bem, porque nós vamos ter momentos difíceis, se é que nós já não tivemos.
Nós vamos entrar em velórios, nós vamos perder pessoas queridas, nós vamos receber diagnósticos, nós vamos chorar as perdas da vida. Vai faltar dinheiro. Eu não sei se para vocês falta, mas para mim falta. Eu tenho mais boleto do que dinheiro em casa. Mas coragem, vai dar certo, porque Deus está conosco. Nós precisamos estar em Deus, e Deus quer que nós estejamos com Ele, porque os dias são maus, diz o Senhor em Efésios para nós. Os dias são maus, nós vamos ter tristezas, mas nós precisamos ter essa coragem, nós precisamos ter essa força para vencer as adversidades. O mundo não é do jeito que nós queremos, oxalá que fosse. Oxalá que o mundo fosse feito de bolo de chocolate só. Mas não dá, de vez em quando tem lá um arroz e chuchu para comer, que eu não sei de onde vem aquilo lá. E tem que comer. Sabe, a vida não é do jeito que eu quero. Às vezes há dissabores, às vezes há derrota. Tá tudo bem, entra uma mensagem no WhatsApp, lá acaba toda a alegria. Entra uma mensagem na caixa postal, lá não sei do que, lá acabou tudo. Esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo meu que dizia para mim que estava todo feliz, que estava tudo certo na vida dele, e 2 dias depois ele estava chorando, ligando para mim, que estava com diagnóstico de câncer. Mas eu conversei com você 2 dias antes. Ele falou: Rinaldo, fui fazer um exame lá, que nem esperava isso. Senti uma dorzinha que não sei o que tem. O médico falou: vamos fazer um exame só para ver, mas não é nada. A hora que viu, o negócio virou de cabeça para baixo, Rinaldo, está tudo de cabeça para baixo. Eu sei que esse negócio de cabeça para baixo. Sabe, mas coragem. Nós precisamos viver esta alegria, mesmo em meio à adversidade. Vocês estão com o cara triste? Não fica triste não, viu? Fica tranquilo, tudo vai dar certo, viu? Fica tranquilo, viu? Aí tem um outro aqui, que é o temor de Deus. Diz a palavra em provérbio para nós: o temor do Senhor é o ódio ao mal. O temor do Senhor expulsa o pecado, pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. Eclesiástico 1, 27 e 28. O temor de Deus me é, dentro do 7 do qual nós estamos falando, um dos dons que eu mais gosto. O temor não é tremor, não é medo de alguém, mas é respeito e amor por alguém. E eu amo muito o meu Senhor, e conheço a sua palavra, e procuro por meio do temor cumpri-la, mesmo em meio às minhas deficiências, mesmo em meio às minhas claudicâncias, mesmo em meio às minhas lutas, eu tento cumprir a palavra de Deus, sabe? E esse temor me leva sempre a pensar e refletir sobre este cumprimento da palavra de Deus. Eu lembro, e minha mãe já faleceu, inclusive domingo eu vou no cemitério levar flor para ela, vou levar no cemitério flor para minha mãe. E, puxa vida, se teve uma mulher que eu amei, todos vocês tiveram ou têm mãe, sabe o amor que a gente tem com as mães? Vocês mães que têm filhos, sabem o que é ser mãe? Esse amor é muito puro, esse amor é muito belo. E eu sempre respeitei muito a minha mãe. Minha mãe falava 3 coisas para mim, quando eu era jovem, ia sair. Minha mãe falava assim para mim: cuidado com as más companhias, cuidado com a droga e cuidado com a bebida. Minha mãe sempre falava isso para mim: cuidado com quem você anda, cuidado com a bebida e cuidado com os negócios de droga. E eu saía com meus amigos, e eu ia lá para a praça, eu era jovem, e aí alguém trazia o violão, uma roda de amigos. Eu morava em Caieiras, município perto daqui, cresci lá. E aí alguém trazia lá, e alguém daqui a pouco começava com violão, cantar Raul Seixas na época, Maluco Beleza, e começava a cantar, e daqui a pouco alguém acendia um baseado lá, e começava a passar: eu vou ficar maluco beleza. E o negócio vem chegando perto de mim. Aí os caras falaram assim: Rinaldo, sabe o que vinha na minha cabeça? Minha mãe que dizia: cuidado com a droga.
Porque eu não posso decepcionar aquela que me ama. Eu não posso decepcionar aquela que me ama. É este o amor de Deus para conosco. E isso é o temor de Deus. Quando nós vamos errar, quando nós estamos no perigo, quando nós estamos para fazer, é Deus dizendo do alto do céu: eu te amo, eu te amo. Sabe, eu te amo. Não fala assim com seu marido. Não fala assim, não faz isso. Sai daí, sai. Atravessa a rua, não dá bola, para de falar. Esse é o amor de Deus para conosco. E quando nós temos ouvido para ouvir, nós pegamos e falamos: eu não posso. Sabe por quê? Porque Deus me ama. Deus te ama. É este o sentido do amor de Deus. Ele cuida de você, porque Ele quer a vossa santificação. Sabe? É o temor de Deus. E o último deles, o sétimo, para a gente ir para o encerramento aqui, para a gente rezar, é a piedade. Ser piedoso, ser piedosa. Sabe, ter um coração piedoso, ter um coração piedosa, ter essa piedade dentro de nós, essa piedade que cuida do outro, não uma piedade que tem dó, mas uma piedade que faz eu me aproximar do outro. E quando nós entendemos Deus pelo dom da piedade, nós cuidamos um do outro, nós nos cuidamos, nós nos tocamos, nós nos olhamos, nós nos gostamos, nós nos cuidamos, sabe? Não é uma piedade que eu cuido de você porque eu tenho dó ou você tem necessidade. Eu tenho necessidade, por meio da piedade, de cuidar de você. Essa piedade não é sua, porque você está num momento difícil, delicado da tua vida. Isso é uma característica minha, pelo dom da piedade, de cuidar de você, de festejar a tua vida, de olhar com amor por você, de cuidar da tua vida, da tua história, do teu ser, da tua humanidade. Que Deus nos ajude a entender os dons infusos do qual Ele nos trouxe como presente para a nossa igreja. Que nós possamos e sabemos viver este dom, para que bem assim a gente possa viver a nossa humanidade. Que Deus nos abençoe sempre. Então são 7 os dons, tá? Nós temos a sabedoria, nós temos depois da sabedoria, nós temos o entendimento ou a inteligência, nós temos a prudência ou o conselho, nós temos a justiça ou o conhecimento. Depois nós vamos ter os dons afetivos, que é os dons de fortaleza, temor de Deus, e o último que eu acabei de dizer para vocês, o dom da piedade. Aí a gente fecha esta noite nos dons infusos do Espírito Santo, onde na semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos viver os dons efusos ou os dons carismáticos. Que Deus nos abençoe. Vamos se levantar para a gente finalizar aqui esta noite com uma oração, pedindo ao Espírito Santo. Vai jogando o seu braço para o alto, coloca seu braço ao alto e vai pedindo a Deus que Ele derrame os seus dons sobre a vossa vida. O dom de sabedoria, o dom de entendimento, de inteligência, o dom de prudência, para que nós possamos ouvir melhor os seus conselhos, o dom de ciência ou de conhecimento, o dom de fortaleza, de temor de Deus, o dom da piedade. Ah, Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor do alto do céu possa derramar esse dom, que o Senhor possa se valer de nós, Senhor, para manifestar, Senhor Jesus, por meio do Teu Espírito, os dons do qual nós precisamos em nossa vida, Senhor. Eu não sei se eu preciso mais de sabedoria, de inteligência, de prudência,
de ciência, de fortaleza. Eu não sei, Senhor, se eu não estou tendo temor a Ti, Senhor, na minha vida, Senhor. Eu não sei, Senhor, se eu não estou cuidando do outro por meio da piedade. Eu peço a Ti, Senhor, que Tu venha, Senhor Jesus, hoje socorrendo a nós, Senhor. Que o Senhor venha hoje, Senhor Jesus, nos ajudando, Senhor, a ser, Senhor Jesus, um filho Teu melhor, Senhor. Sim, Senhor Jesus, eu peço a Ti pela minha família, peça por aqueles da Tua casa, peça pelo Teu matrimônio, peça pelos vossos filhos que têm andado desviado, está difícil, a relação está difícil. Vai pedindo, solta a vossa voz, se humilha diante do Senhor, é a vossa vida. Vai falando com o Senhor, coloca a vossa voz, solta a vossa voz. É hora de pedir misericórdia ao nosso Deus, é hora de pedir, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor Jesus. Louvado sejais, Senhor, bendito és, bendito és. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Canta, quem sabe canta. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me. Peça que haja este encher em tua vida. Fala, enche-me, Senhor, com teu Espírito, enche a minha mente, o meu coração, todo o meu ser, Senhor. Enche-me, enche-nos, encha-nos, Senhor, com teu Espírito. Encha-nos, Senhor, com teu Espírito, Senhor. Faça, Senhor, transbordar em nós, Senhor, o vosso Espírito Santo. Louvado sejais, Senhor. Louvado seja, Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, nós te louvamos, nós damos graças a ti, Senhor. Enche-nos, enche-nos, enche. Mais uma vez. Enche-me, Espírito. Canta, canta.